Olá, gente, tudo bom? Agora nós vamos aprender um pouquinho sobre fotossíntese, né? Um processo químico que ocorre no interior das células dos organismos fotossintetizantes, que a gente chama também de autótrofos, né? Porque eles produzem a sua própria matéria orgânica, que lhes dará energia para o seu metabolismo. Só que a gente vai falar aos pouquinhos, porque senão o vídeo fica muito grande e aí não tem como eu passar para vocês depois. Vamos lá. Antes de falar do processo químico da fotossíntese, nós temos que falar de moléculas, né, que vão conter aí pigmentos responsáveis por captar a luz solar para que a fotossíntese ocorra. Né, são os plastos. Os plastos são organelas, né, típicas das células vegetais e também das algas. Eu vou ter vários tipos de plastos. Os leucoplastos, que não possuem pigmento, como o amido, por exemplo. O amido ele também é uma substância de reserva, né? Reserva energética. Ou ele também, os leucoplastos também podem estar na forma de proteínas. Aí eles são chamados de proteoplastos. Quando são amidos, são chamados de amiloplastos. E nós vamos ter os cromoplastos, né? Os cromoplastos vão conter aí os pigmentos que vão dar coloração, né, para a planta, por exemplo. E também esses pigmentos são capazes de absorver os fótons da luz, né, tanto da luz solar quanto da luz artificial, para que a fotossíntese possa ocorrer. Então, os cromoplastos são os que têm clorofila, aí a gente chama de cloroplasto. Os que vão ter licopeno vão ser chamados de eritoplastos, e os que contêm xantofilas vão ser chamados de xantoplastos, né? Quem tem licopeno e xantofila vai ter aquela coloração mais puxado para o avermelhado, para o alaranjado, né? E quem tem clorofila vai ter a sua coloração puxada para o esverdeado, certo? O cloroplasto, então, que é a nossa estrela da fotossíntese, né? Um tipo de plasto que a gente encontra nos organismos fotossintetizantes de coloração verde. Então, aqui nós temos a estrutura do cloroplasto, né? Então, nós podemos perceber que ele é semelhante à estrutura da mitocôndria. Ele tem duas membranas, ó, uma membrana externa, uma membrana interna, só que a membrana interna dele não tem cristas, né? Como a mitocôndria tem, ela é retinha. Lá dentro do cloroplasto, nós vamos ter o estroma, né, que é esse espaço aqui em que eu não tenho nada, mas eu vou ter o material gelatinoso, né, disperso aqui dentro, formando o estroma. E nós vamos ter essas estruturas aqui que parecem moedinhas empilhadas. Né? Essas moedinhas empilhadas, o conjunto dela, eu chamo de grano. Cada uma dessas moedinhas eu chamo de tilacoide. E a membrana do tilacoide é lá, né, nessa membrana que a gente está vendo aqui, ó, um tilacoide cortadinho, é nessa membrana aqui que acontece o processo de fotossíntese, tá bom? Na membrana dos tilacoides. Uma parte vai acontecer no estroma também, ok? Pigmentos fotossintetizantes, né? Então, nós vamos ter as clorofilas lá no interior dos cloroplastos. Esses são os pigmentos fotossintetizantes da fotossíntese, os principais, tá? Como é que funciona? A clorofila, ela vai captar a luz branca, né? Porque a luz solar a gente enxerga ela como se fosse uma luz branca. A luz de uma lâmpada também é uma luz branca. E a gente sabe, a gente aprende, né, lá na física e a gente aprende também na educação artística que o branco é a mistura de todas as cores, né? A luz branca não seria diferente. A luz branca também é a mistura de todas as cores. E nós estamos vendo aqui, ó, essa luz branca sendo fracionada, sendo separada por um prisma. Quando a gente expõe a luz branca a um prisma, quando ela passa por esse prisma, o prisma fraciona, separa essas cores contidas na luz branca. Essas cores vão do vermelho até o violeta. Cada coloração dessa daqui
da luz tem um comprimento de onda diferente. E é esse comprimento de onda que é capturado pela clorofila, certo? Daqui a pouco a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso. Mas vamos lá. A sua cor depende das faixas do espectro da luz visível que ele absorve ou reflete. Que cor é essa? A cor das coisas, né? Então aqui esse slide tem vermelho, tem o laranja. O que está acontecendo? Eu tenho pigmentos aqui que vão absorver todas essas faixas de luz, menos o vermelho e o laranja. O vermelho e laranja está sendo refletido e por isso a gente consegue enxergar essas cores. E é assim com todos os objetos, né, que a gente enxerga que possuem cor. E aí a clorofila. O que acontece na clorofila? A clorofila vai absorver a luz nas faixas do vermelho ao violeta, exceto a luz verde. A luz verde ela reflete. Por isso que a gente enxerga a coloração das folhas das plantas verde. Eu vou ter clorofilas que vão refletir a cor vermelha, a cor alaranjada, a cor amarelada. Por isso, eu vou ter algumas espécies de plantas que têm a coloração de suas folhas, né, misturado ali, o verde com vermelho, o verde com laranja, o verde com amarelo, porque eu vou ter, né, outros tipos de clorofila refletindo essas cores, tá bom? Aqui nós temos outro exemplo, né? A coloração azul, vermelha, amarela e verde dessas plantas é justamente o comprimento de onda que está sendo refletido, né? A planta nessas partes absorve todos os comprimentos de onda, menos o comprimento de onda que está sendo refletido para a gente. A flor azul, né, está refletindo a cor azul e está absorvendo todas as outras cores. E assim sucessivamente. É só mais um exemplo que eu coloquei aí para vocês, para explicar. Vamos lá para os tipos de clorofila. Então, nós temos a clorofila A, B, C e D. Clorofila A está presente em todos os organismos fotossintetizantes, com exceção das bactérias. Clorofila B, presente nos vegetais, algas verdes e algumas bactérias. Clorofilas C e D, presentes em algas pardas, vermelhas e douradas. E aí, por isso, né, que essas algas têm essa coloração, porque esse tipo de clorofila vai refletir essas cores aí do que vão do vermelho para o amarelo. Este gráfico aqui mostra os comprimentos de onda que as luzes, né, as cores da luz, elas possuem. Então, eu tenho comprimentos de onda que variam do 400 até os 700 nanômetros. E aí, ó, do 400 ao 450, eu tenho a faixa dos violetas, né? Violeta, azul. E a faixa dos vermelhos, né, vai dos 650 aos 700 nanômetros de comprimento. E aqui nesse gráfico mostra o comportamento das clorofilas A e B nesses diferentes comprimentos de onda aqui das luzes que formam a luz branca, das cores que formam a luz branca. Então, aqui eu tenho um pico, né, de atividade da clorofila A, lá perto entre 400 e 450 nanômetros. Então, isso significa que a clorofila A gosta desse comprimento de onda aqui, que é da faixa violeta. Eu vou ter outro pico lá entre 650 e 700. Então, a clorofila A também gosta das faixas de coloração vermelha, certo? A mesma coisa acontece com a clorofila B, ó. Ela vai ter um pico entre 450 e 500 e entre 600 e 650. Significa que esses comprimentos de onda, né, dessas luzes aqui eu tenho a luz amarela, mais amarelada, e aqui eu tenho a luz mais azulada,
né, a cor mais azulada lá da luz branca. Então, é esse comprimento de onda que a clorofila B gosta. Então, aqui nós temos os picos de atuação das duas clorofilas no processo de fotossíntese. Então, fica mais ali no extremo, né, dos comprimentos de onda, variando das cores violeta até e a coloração vermelha. Então, é nessa hora que as clorofilas estão atuando mais, quando esses comprimentos de onda estão sendo melhor capturados, certo? Quem descobriu isso, esse processo, foi Engelmann. Engelmann ele fez um experimento muito simples. Ele pegou uma bactéria aeróbica do gênero Spirogyra, né? Tá aqui ela, ó, a Spirogyra, por quê? Porque parece um espiralzinho aqui do lado de dentro dela. E expôs a Spirogyra nos diferentes comprimentos de onda da luz. E aí nós vemos aqui nessa ilustração que existe uma alta atividade das clorofilas, uma concentração dessas clorofilas nesses comprimentos de onda, ó, do 400 ao 450, dos 650 a 700 nanômetros. Então, com esse experimento, eles descobriram que as clorofilas preferem esses comprimentos de onda aqui emitidos pela luz branca, né, que correspondem ao violeta e ao vermelho. Então, esse experimento aqui demonstrou a influência do comprimento de onda sobre a eficiência da fotossíntese. A fotossíntese vai acontecer quando as clorofilas estão mais ativas nesses comprimentos de onda. Eu vou ter outros pigmentos, né, que eu chamo de pigmentos acessórios, que também captam a energia luminosa e transferem essa energia luminosa para a clorofila, né, que são os carotenoides e os beta-carotenos. Eles também vão dar diferentes colorações às folhas, tá bom? Então, os carotenoides absorvem a luz em faixas diferentes da clorofila. Então, durante o dia, eu vou ter ali os comprimentos de ondas variando ao longo desse dia. Mas não quer dizer que quando chegue em uma hora em que o comprimento de onda que a clorofila A e B gosta não esteja muito ativo, a fotossíntese não para. Ela vai continuar e ela continua, né, graças aos pigmentos acessórios. O beta-caroteno, além de ser um pigmento acessório, ele é um precursor da vitamina A, né, muito importante aí para a nossa saúde.